Você sabia que existiam impérios que faziam o mundo inteiro tremer? Hoje vamos conhecer os maiores impérios que já passaram pela face da Terra. Muito antes do mundo moderno existir, impérios gigantescos se ergueram das areias, dominaram povos inteiros e mudaram a história para sempre. Reis acreditavam ser escolhidos pelos céus enquanto exércitos marchavam como tempestades sobre continentes inteiros. Entre guerras, conquistas e traições, surgiram os 10 maiores impérios da antiguidade. O primeiro deles nasceu entre rios poderosos onde cidades gigantes começaram a dominar o mundo conhecido. A Mesopotâmia transformou pequenas cidades em centros de poder cercados por muralhas imensas e templos assustadores. Foi ali que leis começaram a ser gravadas e reis passaram a controlar milhares de vidas. Mas enquanto cidades cresciam, novos guerreiros surgiam no horizonte preparados para destruir tudo. Então nasceu o Império Egípcio, cercado pelo deserto e protegido pelas águas do poderoso rio Nilo. Os faraós eram vistos como deuses vivos capazes de ordenar a construção de monumentos impossíveis. Dentro das pirâmides, tesouros e segredos eram escondidos para atravessar a eternidade. Mas o Egito também enfrentou guerras brutais quando inimigos tentaram tomar suas riquezas. Enquanto impérios lutavam entre si, uma força ainda mais cruel crescia nas sombras da guerra. Os assírios espalharam medo pelo mundo antigo usando armas, cercos e exércitos gigantescos. Cidades inteiras se rendiam apenas ao ouvir que os assírios estavam se aproximando. Mas nenhum império parecia eterno, e até os mais cruéis acabavam enfrentando sua própria queda. Das cinzas surgiu a Babilônia, uma cidade tão rica que parecia ter sido construída pelos próprios céus. Os lendários jardins suspensos impressionavam viajantes que jamais tinham visto tamanha grandiosidade. O rei Nabucodonosor transformou Babilônia em símbolo de riqueza, poder e temor. Mas uma noite inesperada mudaria completamente o destino daquele império glorioso. Do leste surgiu o gigantesco Império Persa conquistando terras em velocidade impressionante. Os persas construíram estradas enormes ligando cidades distantes como nunca antes na história. Ciro, o Grande, ficou conhecido por conquistar nações e ao mesmo tempo permitir diferentes culturas. Mas um jovem guerreiro da Macedônia estava prestes a desafiar o maior império da Terra. Alexandre, o Grande, iniciou uma campanha tão rápida que parecia impossível ser detida. Cidade após cidade caiu diante das estratégias brilhantes do conquistador macedônio. Em poucos anos, Alexandre dominou territórios gigantescos desde a Grécia até partes da Índia. Mas o maior conquistador da antiguidade morreria cedo demais, deixando seu império mergulhado no caos. Enquanto reinos disputavam os restos da Macedônia, Roma começava discretamente a crescer. Os romanos transformaram disciplina militar em uma máquina de guerra quase invencível. Estradas, aquedutos e arenas gigantes fizeram Roma dominar milhões de pessoas. Os gladiadores lutavam diante de multidões enquanto imperadores controlavam destinos inteiros. Mas por trás do brilho romano existiam traições, assassinatos e disputas pelo poder absoluto. Quando Júlio César cruzou o Rubicão, Roma entrou em um caminho sem volta. O Império Romano alcançou tamanho tão gigantesco que parecia impossível de cair. Mas invasões, corrupção e guerras internas começaram lentamente a destruir Roma por dentro. Enquanto Roma enfraquecia, uma nova potência surgia silenciosamente no Extremo Oriente. O Império Chinês unificou enormes territórios sob uma única autoridade poderosa. Milhares de trabalhadores foram forçados a construir muralhas gigantescas atravessando montanhas. O primeiro imperador chinês buscava até mesmo a fórmula da imortalidade. Mesmo cercados por muralhas gigantes, os chineses ainda enfrentariam invasões devastadoras. Do outro lado do mundo, civilizações americanas também construíam impérios impressionantes. Os maias observavam os céus enquanto construíam templos gigantes no coração da floresta. Já os astecas ergueram uma capital magnífica sobre águas cercadas por montanhas. Cerimônias grandiosas e guerreiros ferozes transformaram os astecas em potência dominante. Mas séculos depois, esses impérios enfrentariam invasões que mudariam completamente seu destino. Nas montanhas da América do Sul, outro império construía estradas impossíveis sobre abismos gigantes. Os incas dominavam enormes territórios mesmo sem rodas ou cavalos.
Suas cidades pareciam desafiar as próprias leis da natureza no topo das montanhas. Mas enquanto alguns impérios desapareciam, um último poder surgia trazendo destruição em velocidade assustadora. Gengis Khan unificou tribos guerreiras e criou o maior império terrestre da história. As cidades tremiam ao ouvir o som dos cavalos mongóis atravessando as planícies. Os mongóis conquistaram territórios gigantescos em uma velocidade jamais vista na antiguidade. Mesmo tão poderosos, os grandes impérios sempre acabavam enfrentando o peso do tempo. Palácios viraram ruínas, exércitos desapareceram e reis foram esquecidos pela história. Mas as marcas desses impérios continuam vivas nas cidades, nas leis e nas culturas do mundo moderno. Cada conquista, batalha e monumento deixou sinais que atravessaram milhares de anos até chegar aos dias atuais. E quando observamos essas civilizações antigas, percebemos o quanto o poder humano pode ser grandioso e ao mesmo tempo passageiro. Os maiores impérios da antiguidade desapareceram, mas suas histórias continuam ecoando através dos séculos. Se inscreve no canal, curte e compartilha e vamos fazer desse canal o maior império do YouTube.